Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade e a presente videoaula marca o início de nossos estudos sobre o poder de transformação de um hábito, analisando o que são hábitos angulares. É importante salientar que boa parte do conteúdo a ser exposto é baseada no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, material esse que recomendo fortemente a leitura. Todavia, sempre que necessário, irei citar outros autores e oferecer a minha própria experiência enquanto estudioso do comportamento humano, de forma a enriquecer ainda mais o conteúdo com os exemplos e exercícios. Feito tais esclarecimentos, nosso estudo sobre hábitos angulares terá como ponto de partida uma história ocorrida em outubro de 1987, quando Paul O'Neill foi apresentado como diretor executivo da Alcoa, uma empresa centenária que fabrica desde latas de Coca-Cola a rebites de satélite. Antes de sua chegada, a empresa vinha acumulando uma série de más decisões, e os investidores já estavam ávidos por um novo líder. Contudo, O'Neill não era uma pessoa conhecida no mercado. Havia feito carreira no governo e seu primeiro discurso aos acionistas da empresa foi um choque para todos. Ao invés de falar sobre produtividade, lucro ou redução de custos, todo o seu discurso se resumiu em uma única preocupação: reduzir acidentes de trabalho dentro da empresa. Veja pequeno trecho de seu discurso aos investidores. Se vocês querem entender a situação da Alcoa, precisam olhar os números de segurança em nossos locais de trabalho. Se diminuirmos nossos índices de acidentes, não será devido a um esforço motivacional ou às baboseiras que vocês ouvem de outros diretores executivos. Será porque os indivíduos dessa empresa concordaram em se tornar parte de algo importante. Dedicaram-se a criar um hábito de excelência. A segurança será um indicador que estamos fazendo um avanço em mudar nossos hábitos em todo o âmbito da instituição. Apesar da profundidade desse depoimento, e vamos estudar a fundo sobre o que tais palavras se referem, muitos investidores saíram da sala correndo, com a intenção de ligar para seus corretores venderem as ações da empresa. Pensavam, o que esse maluco está propondo aí vai afundar ainda mais a empresa. Mas já adiantando o final da história, quem assim o fez se deu muito mal, pois em um ano os lucros da Alcoa já batiam recordes, e no ano de 2000, quando o O'Neill saiu da empresa, ele havia multiplicado o faturamento da empresa por 5. Mas voltando à proposta de Paul O'Neill, de focar seus esforços nos hábitos dos colaboradores, buscando a diminuição nos acidentes de trabalho na Alcoa, temos aqui uma clara aplicação do tema dessa videoaula, os hábitos angulares. A ideia por detrás desse conceito era que, ao focar em um hábito estratégico, no caso, evitar acidentes de trabalho, muitos outros hábitos interessantes também seriam despertados, tendo como consequência uma melhoria nos resultados da empresa como um todo. E isso de fato aconteceu. Enquanto os índices de acidente de trabalho iam diminuindo, o faturamento aumentava. Era a aplicação do conceito de hábito angular, em que, atacando um único hábito, se conseguiu transformações significativas na cultura organizacional de uma empresa centenária como a Alcoa, levando ao sucesso. O interessante é que O'Neill sabia que seria impossível mudar toda a empresa com uma série de recomendações ou apenas com motivação. Foi por isso que focou em um único hábito, para que isso se espalhasse como um vírus por toda a empresa. Dessa forma, podemos notar que hábitos angulares são comportamentos estratégicos capazes de iniciar uma reação em cadeia, conforme eles avançam dentro da empresa. Disso decorre que alguns hábitos acabam sendo mais importantes que outros,
podendo influenciar não só em seu próprio campo de atuação, mas também na maneira como as pessoas se alimentam, se divertem, gastam seu dinheiro ou se comunicam. O conceito de hábitos angulares simplifica muito o papel do líder dentro de um processo de transformação. Isso porque não é preciso normatizar os mínimos detalhes. Basta identificar algumas poucas prioridades centrais e transformá-las em uma espécie de alavanca para outros hábitos. Na série gratuita de 25 vídeos denominada O Poder do Hábito, vimos como ele é formado. Mas se você é um líder, seja numa empresa ou até mesmo na sua família, precisa aprender a identificar hábitos angulares, pois inseri-los dentro de um grupo de pessoas é bastante eficaz, uma vez que ajudam a melhorar outros padrões de comportamento também. Para compreender mais a fundo tal questão, voltemos a estudar o caso de Paul O'Neill na Alcoa. Já com alguns meses no cargo, estava tranquilo em relação às suas convicções, mesmo o mercado permanecendo em pânico devido às incertezas que tinham quanto ao seu plano. Em conversas com seus colaboradores, dizia que teria o maior prazer em negociar qualquer coisa com eles, exceto uma: não abriria mão sobre a segurança dentro do ambiente de trabalho. O brilhantismo de tal abordagem é que nenhum colaborador iria ser contra esse ponto de vista. Era bom para os sindicatos, por motivos óbvios, e também para a diretoria. Haja visto que acidentes significam prejuízo para a empresa. Só que o mais importante em relação à estratégia é que tal abordagem deu início a um alinhamento de objetivos dentro de toda a empresa, pois foi preciso entender por que os acidentes aconteciam. E para isso, estudar como o processo de fabricação do alumínio funcionava e o que estava dando errado. E dessa busca decorreu a necessidade de contratar pessoas que pudessem educar os funcionários sobre controle de qualidade e processos mais eficientes. E, por consequência, fazendo tudo da maneira correta, conseguiu-se não só um trabalho mais seguro, mas também mais eficiente. Resumindo, criar hábitos angulares que protegessem os funcionários teve como consequência melhorar a produtividade e os ganhos da Alcoa, pois inspirou não só a aquisição em série de outros bons hábitos, mas também fez com que todos da empresa remassem juntos. E o plano de O'Neill era baseado no sistema que já estudamos, de deixa, rotina e recompensa, na série dos 25 vídeos lá do Poder do Hábito. A deixa era ter um empregado ferido. A rotina era que toda vez que isso acontecesse, o presidente da unidade em questão deveria reportar o acidente para O'Neill em 24 horas, além de apresentar um plano para que aquilo nunca mais acontecesse. A recompensa é que as pessoas só seriam promovidas se adotassem o sistema. Olha que interessante. Para que o presidente da unidade, pessoa extremamente ocupada, pudesse reportar o acidente no prazo de 24 horas, precisava que seus vice-presidentes fossem ágeis na comunicação. Esses, por sua vez, necessitavam melhorar a sua comunicação com supervisores, que também tiveram que se mexer para que seus funcionários reportassem cada acidente o mais rápido possível. E mais, criou-se o hábito de os próprios funcionários colocarem sugestões em uma caixa, dizendo o que fazer para que aqueles acidentes nunca mais ocorressem. Então, todos os envolvidos se esforçaram para criar um sistema de comunicação em que os funcionários do mais baixo escalão pudessem levar as suas ideias para o topo da hierarquia da empresa o mais rápido possível. Tal esforço quebrou algumas rígidas estruturas da empresa, melhorando não só o monitoramento da segurança, mas também outros aspectos da empresa, como, por exemplo, algumas regras de mensuração da produtividade individual que o sindicato tanto relutava em aceitar foram implementadas, pois ajudava na segurança dos próprios colaboradores. E a política de oferecer autonomia aos colaboradores, como a de parar um processo toda vez que um problema acontecesse, também foi aceita pelos diretores, que antes eram contra, pois isso diminuía o índice de acidentes. Agora, todos tinham objetivos em comum
e começaram a trabalhar juntos. E mais, a empresa mudou tanto que todos os envolvidos perceberam que o hábito de reportar acidentes mudou suas vidas muito além desse nobre propósito. Relatos de colaboradores da Alcoa demonstraram que a preocupação em diminuir acidentes de trabalho ia além da empresa. Um deles, certa vez, ao passar por uma escavação de rua perto da sua casa, parou para verificar como os funcionários estavam trabalhando. E acabou ali mesmo, na rua, dando uma palestra sobre métodos de proteção contra acidentes. Note, a princípio, isso não seria uma atitude normal. Entretanto, o hábito estava lá e ele fez aquilo automaticamente. Olha que interessante. A estratégia de O'Neill de focar em um único hábito angular, a segurança no ambiente de trabalho, teve como efeitos a diminuição de custos, o aumento na qualidade dos processos e produtividade crescente. Isso porque, se uma máquina quebrava constantemente, era substituída, significando não só menor risco de um funcionário prender o braço da engrenagem quebrada, mas também aumentando a produtividade da empresa. Agora pense comigo. Não seria possível traçarmos para nossas vidas, pessoal, familiar e profissional, a mesma estratégia de Paul O'Neill? Focar em poucos hábitos angulares que causassem um efeito cascata, melhorando diversos outros aspectos importantes? Vamos para alguns exemplos interessantíssimos. Imagine-se focando em se habituar a fazer exercícios físicos regularmente. Estudos mostram que esse hábito angular tem uma grande probabilidade de fazer com que você comece a se alimentar melhor, fumar menos e até ter mais paciência com os amigos. Ou seja, incorporando esse hábito estratégico, consegue-se frutos que vão muito além do objetivo em si. Quer mais? Pesquisadores verificaram que famílias que cultivavam o hábito de jantar com todos seus membros juntos tinham uma maior chance de educar crianças com melhores performances na escola, maior controle emocional e confiança. E que tal pesquisas que encontraram relação entre arrumar a cama todos os dias com pessoas mais produtivas, com maior sensação de bem-estar e adequado controle no orçamento doméstico? Veja, é importante deixar claro que não se está falando aqui que jantar junto ou arrumar a cama causam melhores notas ou melhor controle do orçamento doméstico. Apenas estamos dizendo que certos hábitos, chamados aqui de angulares, despertam algumas reações em cadeia que ajudam outros bons hábitos a se firmarem, ok? Então chegamos num ponto em que precisamos compreender como identificar hábitos angulares. E desde já é relevante saber que isso não é nada fácil. Entretanto, uma boa dica é que hábitos angulares são aqueles que nos proporcionam pequenas vitórias, criando novas estruturas e contagiando outras dimensões de nosso comportamento. As pequenas vitórias significam obter de maneira constante pequenas vantagens. Uma vez que uma pequena vitória é conquistada, forças que favorecem outra pequena vitória são colocadas em movimento. São elas que alimentam mudanças transformadoras, colocando vantagens aparentemente diminutas na posição de nos convencer que vitórias maiores estão dentro de nosso alcance. Dessa forma, a sucessão de pequenas vitórias vira uma bola de neve. Nesse ponto, gostaria de dar uma dica que não está explícita no livro O Poder do Hábito. Em muitos casos, é importante que as pequenas vitórias sejam mensuráveis, ou seja, que possamos quantificar o nosso progresso, seja acompanhando a perda de peso semanalmente, ou verificando se está baixando o tempo para percorrer o mesmo caminho, ou com um calendário marcando há quantos dias se está sem comer chocolate. Esse acompanhamento tem o poder de oferecer uma sensação muito mais palatável de dever cumprido, das pequenas conquistas. E retornando ao caso de Paul O'Neill, o alinhamento de toda a empresa em diminuir os acidentes de trabalho
eram totalmente quantificáveis. E esse hábito angular oferecia pequenas vitórias nitidamente verificáveis. E então o efeito bola de neve começou a ocorrer, chegando ao ponto de utilizarem a agilidade na comunicação não só para reportar acidentes, mas também como vantagem competitiva em outros aspectos, como ideias de melhoria e cotação de preços. Para clarear ainda mais tudo o que falamos nessa videoaula em questão, pensemos no caso de alguém que precisa perder peso. Durante muito tempo, pensou-se que a melhor forma seria uma mudança radical no estilo de vida da pessoa. As indicações seriam dietas rígidas, séries de exercícios, mudanças de rotinas diárias e por aí vai. Porém, estudos mostraram que a eficácia desse modo de agir era bastante baixa. Começavam com a série de mudanças drásticas e, passado um tempo, as pessoas desistiam, voltavam aos velhos hábitos. Isso ocorre porque muitas mudanças ao mesmo tempo tornam muito difícil elas se firmarem no longo prazo. Lembre-se o que Paul O'Neill fez. Focou em poucos hábitos e naqueles que trariam muito mais benefícios que apenas a segurança no trabalho. Então, nesse mesmo contexto, em 2009, um grupo de pesquisadores pediu a um grande número de obesos que anotassem tudo o que comessem pelo menos um dia por semana. Para um grupo deles foi difícil, pois esqueciam de anotar as refeições. Outros conseguiram anotar um dia por semana, conforme solicitado. Mas o interessante é que tiveram aqueles que, por conta própria, anotaram todos os dias. Até isso se tornar um hábito. Foi então que, nesse terceiro grupo, outros hábitos inesperados para os pesquisadores começaram a surgir. Ao tomarem consciência de quão erradas estavam suas refeições, através do hábito das anotações diárias, começaram a deixar uma fruta prontamente disponível para comer à tarde e até planejar as refeições do dia seguinte. O interessante é que esses comportamentos não foram recomendados pelos pesquisadores, mas o hábito angular relativamente simples de anotar diariamente o que se comia gerou pequenas vitórias e permitiu que outros hábitos prosperassem. Resultado, ao final de 6 meses, as pessoas que anotavam tudo haviam perdido o dobro de peso que o restante do grupo. Portanto, seja dentro do ambiente familiar, na sua empresa, no seu círculo de amizades, em sua comunidade ou até mesmo sozinho, se quer ser eficaz no processo de mudança de hábitos, uma primeira lição é: foque seus esforços em hábitos angulares. Não queira transformar seus hábitos e dos outros de maneira drástica, repentina. Dentro de seu contexto, identifique hábitos que proporcionem pequenas vitórias, que alinhe todas as pessoas de um grupo em um mesmo e simples objetivo. E tente mensurar o progresso. Nesse ponto, acho interessante lermos novamente aquele trecho do discurso de Paul O'Neill citado no início dessa aula, agora mais vagarosamente e tentando compreender melhor o que ele quis dizer. Se vocês querem entender a situação da Alcoa, precisam olhar os números de segurança em nossos locais de trabalho. Se diminuirmos nossos índices de acidente, não será devido a um esforço motivacional ou às baboseiras que vocês ouvem de outros diretores executivos. Será porque os indivíduos dessa empresa concordaram em se tornar parte de algo importante. Dedicaram-se a um hábito de excelência. A segurança será um indicador, um mero indicador de que estamos fazendo um avanço em mudar nossos hábitos em todo o âmbito da instituição. Sei que tais ideias, pessoal, não são tão fáceis assim de assimilar em um primeiro momento, mas teremos ainda mais conteúdo a seguir que certamente irá lhe ajudar nesse progresso. Então, terminamos por aqui. Bom estudo e até a próxima etapa.